E o presidente Lula está em Berlim, na Alemanha, para uma série de agendas bilaterais. Ele deve ficar no país até terça-feira. Entre os compromissos, ele tem um almoço de trabalho com o chanceler da Alemanha. Quem está por lá acompanhando e conta tudo para a gente é o nosso enviado especial, Sérgio Uti, que chega ao vivo aqui no nosso SBT News. Uma boa semana para você, Uti. O que você consegue adiantar para a gente? Bom dia a todos. Vocês aí no Brasil, muito frio aqui em Berlim, temperatura negativa nesse momento aqui na capital alemã. O presidente Lula chegou ontem à noite a Berlim, vindo do Oriente Médio, uma diferença grande de temperatura. Ontem ele já foi recebido para um jantar pelo chanceler Olaf Scholz. Agora pela manhã, no Palácio Bellevue, que é o palácio do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier. Ele foi recebido numa cerimônia no palácio, uma cerimônia oficial com hinos de ambos os países, assinou um termo, teve uma reunião rápida com o presidente alemão e nesse momento ele está aqui nesse prédio, no centro de Berlim, que é uma espécie de Câmara Alta, uma espécie de Senado do Legislativo alemão. Aqui ele se encontra com a presidenta do Senado, que é a Manuela Schwesig, e ele tem um dia de agenda cheia por aqui, Marcelo. Vai se encontrar com parlamentares do SPD, que é um partido que historicamente tem uma ligação muito forte com o Partido dos Trabalhadores no Brasil. A Alemanha é um parceiro importantíssimo para o Brasil, talvez da União Europeia o parceiro mais importante, principalmente na questão da indústria, da tecnologia, e o governo brasileiro encara essa viagem do presidente Lula aqui à Alemanha, essa viagem, aliás, que está acertada desde quando o presidente Lula tomou posse, essa viagem como um restabelecimento dessas relações entre Brasil e Alemanha, que sempre foram muito fortes. Tem acompanhado, depois da fala de Emmanuel Macron, que seria contra uma relação entre a União Europeia e uma aliança com o Mercosul. Lula, claro, não se dá por vencido, tem buscado muito, tem tentado aí apoios internacionais. De certa forma, ele estando na Alemanha, conseguindo estreitar relacionamentos, isso traria e talvez trouxesse um pouco mais de força, mostraria um pouco mais de força para a União Europeia em relação a essa relação com o Brasil. O que a gente consegue falar, Uti, sobre esse clima das relações Mercosul-União Europeia, de Brasil-Alemanha, enfim, essas relações entre os dois continentes, porque tem uma preocupação e um interesse muito grande do Mercosul, principalmente do Brasil, para que essas relações comerciais aí sejam intensificadas, né? Exato. Essa, inclusive, é uma das grandes questões que estão um dos grandes pontos de interrogação nessa viagem, principalmente depois das declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, de que é contra esse acordo Mercosul-União Europeia. Não há tanta resistência assim por parte da Alemanha e uma das perguntas que poderão ser feitas hoje, inclusive, para o chanceler Olaf Scholz, principalmente, é essa. Assim, qual é a posição da Alemanha em relação a esse acordo? A Alemanha que nunca apresentou ali uma grande resistência em relação a esse acordo, pelo contrário, foi uma das grandes defensoras, mas o cenário mudou um pouco depois que o presidente Emmanuel Macron se colocou tão publicamente essa posição de ser contrário ao avanço do acordo Mercosul-União Europeia. O presidente Lula, inclusive, declarou em Dubai que isso ficou claro agora para ele, que o problema não era com o Mercosul, não era com o Brasil, mas era com os europeus. Sem dúvida nenhuma, esse é um assunto que vai estar na agenda ou do grande ponto de interrogação se o Brasil de fato considera que esse acordo foi por água abaixo, ou se ainda há uma perspectiva de assinatura desse acordo, apesar da oposição de um parceiro tão importante quanto a França, que é a segunda maior economia da União Europeia depois da Alemanha. Sabe que o presidente Lula tem um interesse muito grande em acelerar todo esse processo, até porque Javier Milei assume nos próximos dias a presidência da Argentina e ele, claro, já sinalizou que não tem interesse nessa relação Mercosul-União Europeia. Ou seja, são fortes emoções para essa semana que a gente vai monitorando, o Uti lá da Europa trazendo tudo para a gente em primeira mão, trazendo aí o termômetro da política e das relações internacionais. E por falar em termômetro, abre a imagem do Uti para a gente aí. Rapaz, eu vi que tem neve. Tá batendo os dentes aí, deve ser muito difícil conseguir trabalhar nesse frio, hein, meu amigo?
Tá frio, tá bem frio, nevou bastante aqui nos últimos dias. Na quinta-feira, essa neve que vocês estão vendo aqui é neve dos últimos dias. Ontem nevou pouca coisa, mas está bastante frio em Berlim, temperatura negativa nesse momento, mas é a situação, a gente tem que seguir trabalhando, né, Marcelo? É isso aí, por mais que o Uti esteja há muitos anos já na Europa, está um pouco mais acostumado do que a gente, sempre acaba trazendo aí um pouco de susto, digamos assim, para nossa realidade aqui no Brasil. Uti, obrigado, viu, pela participação, bom trabalho para você, boa semana. O Uti traz em todos os nossos noticiários e também na SBT Brasil cobertura completa sobre a visita de Lula à Alemanha. Valeu, Uti, um abraço para você, até mais.